50, Mestre Flúgio, é você? Re. 0, o grande sábio. Terceira pessoa. 1. Então agora nossa tarefa é reviver um grande espírito da Terra que pode ter falecido. Perguntou Agni, num tom meio curioso, meio preocupado. Não está morta, apenas inconsciente, corrigiu Subaru calmamente. Ele provavelmente precisará absorver uma quantidade significativa de mana antes de recuperar totalmente a consciência, comentou Beatrice, com os olhos fixos em Subaru enquanto segurava delicadamente a pedra brilhante de Geus em suas mãos. Há 2 objetivos cruciais que precisamos cumprir, continuou Subaru após um momento de silêncio. Primeiro, devemos dissolver o contrato entre Emilia e Puck. Só então ela poderá começar a recuperar suas memórias perdidas. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Em segundo lugar, devemos despertar o grande espírito adormecido que reside dentro desta pedra brilhante. Ele era como um pai para Emilia. Sua presença é importante para o equilíbrio e a estabilidade emocional dela. Só então, acrescentou Subaru com um suspiro pesado, poderei sequer começar a imaginar Emilia superando com sucesso as provações do santuário. Minha senhora, por que não usa simplesmente a espada da vida e põe fim a essa farsa? Não vejo nenhum benefício em ajudar Lada e Emilia, perguntou Reina sem rodeios, claramente descontente com os esforços contínuos para apoiar a meio-elfa. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina, atingindo Emilia impiedosamente. Subaru não hesitou. Reina, uma verdadeira amiga ajuda a outra a crescer. Ela não se intromete para resolver todos os problemas como uma cuidadora superprotetora. Este é o desafio de Emilia. Se ela não conseguir superá-lo sozinha, talvez deva desistir do sonho de se tornar rainha. Sua voz era firme e suas palavras diretas. Até mesmo Subaru sabia o quão infantil Emilia era para ser governante. Ela precisava amadurecer, e Subaru seria quem a transformaria de uma meio-elfa inútil em uma rainha majestosa. Reina não disse nada e então assentiu lentamente, reconhecendo a dura verdade que Subaru havia dito, embora não parecesse se importar muito com isso. Eu sou um espírito da Terra, disse Gaia pensativa, com o olhar agora fixo na pedra brilhante. Devo tentar emprestar um pouco da minha mana a ele. Você é idiota? Beatrice disparou imediatamente, com um tom de preocupação cortante. Isso pode causar uma regressão em sua forma espiritual. Gaia não disse mais nada. Ela definitivamente apreciava sua existência senciente e não estava disposta a arriscá-la, especialmente porque estava acostumada a habitar a alma de Subaru, um lugar onde se sentia extremamente confortável. Talvez eu devesse tentar, disse Subaru, dando um passo à frente com um plano. Vamos ver se consigo acordá-lo com algumas das minhas outras habilidades. Com isso, todos ficaram em silêncio, os olhos fixos em Subaru enquanto ele se sentava, segurando a pedra brilhante firmemente nas mãos. Ele estendeu delicadamente seus poderes psíquicos, permitindo que sua consciência fizesse contato com o espírito adormecido em seu interior. Ele adentrou o plano mental da pedra brilhante, cutucando suavemente a consciência adormecida do grande espírito. Momentos depois, o espírito começou a se agitar. Dentro da paisagem mental etérea, o grande espírito da Terra abriu lentamente os olhos e, ao ver Subaru, exclamou imediatamente: Mestre! Subaru piscou, assustado, imaginando se de alguma forma havia mexido com a cabeça de Geuse. Mestre Flúgio, é você? Perguntou Geuse novamente, com os olhos marejados, transbordando de emoção. Os olhos de Subaru se arregalaram quando a compreensão surgiu. Então esta é mais uma pista, apontando para a possibilidade de eu ser o próprio grande sábio, pensou ele. Desculpe, mas eu não sou Flúgio, respondeu Subaru em voz baixa. Eu entendo. Eu te confundi com outra pessoa. A expressão de Geuse mudou para uma profunda tristeza. Ele agora podia ver claramente que a cor do cabelo e dos olhos de Subaru eram diferentes, e seu rosto jovem não era o mesmo que o de Flúgio. E espere um momento, eu me lembro, eu a matei. Eu me lembro de tudo.
Geuse ofegou, sua voz tremendo enquanto uma enxurrada de memórias terríveis retornava. Memórias de matar Fortuna e de ser manipulado por Pandora para cometer atrocidades indescritíveis. Geuse, eu sei que sua mente tem sido dilacerada pela culpa e pelo desespero por tempo demais. Pandora te usou, te distorceu, mas você precisa se manter forte, disse Subaru, aproximando-se dele e colocando uma mão reconfortante nas costas do espírito. Eu matei Fortuna. Quase machuquei Emília. Não sou nada além de um monstro. Geuse uma soluçou, recuperando a sanidade, mas desabando sob o peso do remorso. Não. Geuse, não foi sua culpa. Você foi manipulado, controlado. Você também é uma vítima, não o verdadeiro culpado. Disse Subaru com convicção inabalável. É sério? Mas o que eu fiz é imperdoável. Eu assassinei Fortuna. Como poderei encarar Emília novamente? Geuse. Disse Subaru com firmeza. Emília precisa de você agora mais do que nunca. Para ela, você é um pai. Ela está sozinha, assustada e perdida em seus próprios pensamentos. Ela se culpa por tudo, até por coisas que nunca fez. Você é quem pode ajudá-la a encontrar o caminho de volta. Ela é igual a você, continuou Subaru, suavizando a voz. Carregada pela culpa, assombrada pelo que acredita terem sido seus fracassos. Mas nada disso foi realmente culpa dela. Suas memórias foram roubadas. Seu sofrimento, assim como o seu, foi orquestrado por Pandora. Os olhos de Geuse se arregalaram em horror e fúria. Pandora, aquela manipuladora desprezível. Como ela se atreve a usar Emília desse jeito? Ele rapidamente entendeu o significado por trás das palavras de Subaru. Existem erros neste mundo que jamais poderão ser perdoados, disse Subaru, com a voz agora sombria. Contudo, os erros que você e Emília cometeram não foram intencionais, na verdade, estavam longe disso. Vocês foram manipulados, ambos foram forçados, tentaram protegê-los, a todos, e infelizmente para vocês, o inimigo que enfrentaram era extremamente forte. Você fez o seu melhor, concluiu Subaru. Geuse desabou mais uma vez, soluçando incontrolavelmente. Subaru permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso enquanto o grande espírito desabafava anos de dor e tristeza. Por fim, as lágrimas de Geuse diminuíram e ele endireitou a postura. Obrigado, sussurrou ele. Não fugirei mais. Encararei meus pecados. Me redimirei. E, mais importante, ajudarei Emília. Que bom ouvir isso, disse Subaru, assentindo com a cabeça. Você consegue se manifestar fisicamente? Consegue sair? Ainda me falta mana. Se eu pudesse recuperar um pouco, talvez conseguisse, admitiu Geuse, cerrando os punhos em frustração. Sem hesitar, Subaru canalizou sua aura, uma energia etérea e curativa, através de suas mãos para dentro da pedra brilhante. Com os olhos fechados em profunda concentração, ele guiou as ondas suaves de energia espiritual diretamente para o espírito fragmentado de Geuse. A cura começou a surtir efeito. As cicatrizes espirituais desapareceram e a vitalidade retornou ao grande espírito adormecido. Momentos depois, Subaru abriu os olhos ao recuperar a consciência. A pedra brilhante em suas mãos começou a brilhar intensamente. Com um clarão repentino, a forma espiritual de Geuse materializou-se diante do grupo. Geuse, Beatrice sussurrou suavemente, com a voz embargada pela emoção. Senhorita Betty, disse Geuse, com a voz carregada de nostalgia e reverência, enquanto se virava para olhá-la. Em seguida, voltou-se para Subaru e fez uma profunda reverência. Obrigado, por me dar esta segunda chance. O grande espírito da Terra despertou, pronto para cumprir seu propósito mais uma vez. Continua, nota da autora. Precisei revisar este capítulo, suspirou então. Sim, agora o segundo pai de Emília está aqui. Nossa, ela tem 3 pais se pensarmos assim. Se fosse em Tai, você já conseguiria ver o passado. Enfim, caímos para 4. Vamos ver se você ganha 3 personagens bônus até o final da semana ou não. Próximo capítulo 51, ela era um desastre, 0 o grande sábio.
Terceira pessoa. Emília saiu da sala do tribunal com o rosto banhado em lágrimas, a expressão um reflexo devastador da derrota. De pé ali perto, Garfield, junto com Reinhard, compreendeu imediatamente o resultado do julgamento de Emília sem precisar ouvir uma única palavra. Outro fracasso, hein? Resmungou Garfield, cruzando os braços, com frustração evidente na voz. Eu sinto muito, murmurou Emília, com a voz trêmula. Nem me lembro por que falhei, está tudo confuso. Sua autoconfiança estava visivelmente abalada, seu olhar fixo no chão como se tivesse medo de encarar alguém. Sério? Ela não consegue passar, não importa quantas vezes tente, disparou Garfield, com um tom de irritação. Garfield, a voz de Subaru cortou a tensão como uma lâmina quando ele apareceu de repente, acompanhado por Reina, Beatriz e um homem que nenhum deles reconheceu. Se não me falha a memória, você mesmo falhou nos testes. Então, de onde você tira a audácia de zombar da Emília? Garfield ficou paralisado, a acusação o atingiu em cheio. O rosto de Emília, banhado em lágrimas, virou-se para Subaru e no exato momento em que uma voz, frágil e tensa, chamou seu nome. Emília, sussurrou o desconhecido, com o corpo todo tremendo incontrolavelmente. Subaru aproximou-se de Emília sem hesitar, usando delicadamente um lenço para enxugar as lágrimas de suas bochechas. Em seguida, pegou sua mão na sua, oferecendo uma promessa silenciosa de conforto e força. Puck, chamou Subaru, elevando um pouco a voz. É importante, você precisa sair. De dentro da pedra brilhante, emergiu a forma familiar do espírito do gato, com os olhos arregalados de confusão. Quem é aquele? Perguntou Puck, apontando para o homem trêmulo. Ele parecia incapaz de reconhecê-lo. Aparentemente, suas memórias de antes do encontro com Emília haviam desaparecido, apagadas quando ele quebrou seu contrato com a bruxa da ganância, Equidna. O homem deu um passo à frente, com a voz quase inaudível. E Emília, eu sou Geuse, seu tio. A revelação foi como um raio. Emília ficou boquiaberta, sem palavras. Até Puck pareceu surpreso, olhando de um para o outro. Subaru se virou para Puck, com uma expressão séria, quase sombria. Puck, você precisa romper seu contrato com Emília. O quê? Exclamou Puck, sua reação imediata e defensiva. Lanças de gelo se formaram acima de sua cabeça em uma clara demonstração de emoção. Eu sei o quanto você se importa com ela, disse Subaru com firmeza e inabalabilidade. Mas, quer você tenha tido essa intenção ou não, suas ações estão atrapalhando o crescimento dela. Você a está protegendo tanto que está destruindo o espírito dela em vez de ajudá-la. Puck estremeceu, suas construções mágicas começando a oscilar e desaparecer. Ela precisa crescer por conta própria, continuou Subaru. Você sabe disso. E a única maneira de isso acontecer é se o contrato terminar. Era uma dura verdade. Romper contratos espirituais sempre trazia consequências, muitas vezes severas. Na maioria das vezes, quem iniciava o rompimento sofria o impacto mais forte dessas consequências. Foi egoísta da parte de Subaru pedir a Puck que quebrasse o vínculo em vez de Emília, mas ele sabia que Emília já estava emocionalmente devastada. Ele não suportaria vê-la sofrer ainda mais. Eu acho que devo, murmurou Puck, com a voz embargada enquanto olhava para Emília, com os olhos cheios de tristeza e vergonha. Você pode me perdoar? Perguntou ele, quase num sussurro. Emília, sempre de coração puro, deu-lhe um sorriso suave e sofrido. Desculpe, Puck. Eu disse muitas coisas dolorosas na raiva. Por favor, me perdoe. Os punhos minúsculos de Puck se fecharam. Ela estava pedindo perdão, quando claramente a culpa era dele. Não, você não precisa me pedir nada, disse ele, com a voz trêmula. Sua raiva era justificada. Você tinha razão. Então, no ímpeto de energia mágica, Puck liberou o contrato. Uma onda repentina de fraqueza o dominou. Sua essência vacilou, dissipando-se ligeiramente. Por outro lado, no instante em que o vínculo se rompeu, as memórias seladas de Emília começaram a retornar em massa.
Ela gritou de agonia, agarrando a cabeça, enquanto fragmentos perdidos de seu passado perfuravam sua consciência como lâminas. Jeuse correu para o seu lado, amparando-a. Não. Ela soluçou. O que eu fiz? Visões de uma floresta de Elior congelada a invadiram, uma memória há muito enterrada que agora retornava com brutal clareza. Emília. Minha querida filha. Não chore. Disse Jeuse, envolvendo-a em seus braços protetoramente. Não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Emília enquanto ela olhava para Jeuse. Seus olhos eram um turbilhão de emoções. Tristeza, pesar, incredulidade, alegria, culpa e confusão. Foi a Pandora. Disse Jeuse com urgência. Foi ela quem nos manipulou, quem nos obrigou a cometer esses crimes. Ela até se apagou das suas memórias. Subaru, segurando a mão de Emília, deu-lhe um aperto reconfortante. A outra mão dela era segurada firmemente por Jeuse. Suavemente, calmamente, Subaru começou a relatar os verdadeiros acontecimentos do passado, as verdades ocultas e as cruéis maquinações que levaram a este momento. Finalmente, Emília começou a enxergar a verdade. Nunca foi realmente culpa dela. Ainda assim, o peso da memória era muito grande para ela. Emília, você era apenas uma criança, sussurrou Jeuse. Se a culpa deve ser atribuída a alguém, então que seja a minha. Eu matei Fortuna. Sua voz falhou e lágrimas brotaram em seus olhos. Depois disso, perdi o controle. O fator bruxa era incompatível comigo. Me levou à loucura. Eu cometi atrocidades. Não. Padre Jeuse. Gritou Emília, estendendo a mão para ele. Não é sua culpa. Você fez o possível para nos proteger. Os dois se abraçaram com força, unidos não apenas pelo sangue, mas também por um trauma compartilhado. Eles finalmente haviam se reconciliado, não apenas um com o outro, mas também com seus próprios passados. Rosvaal ficou sentada em silêncio contemplativo, ouvindo Han relatar tudo o que havia acontecido. Ele não esperava esse desfecho. Nem um pouco. Betelgeuse Romanei Conte deveria estar morto, assassinado pelo próprio Natsuki Subaru. Esse era um pilar do seu plano. E agora? Agora Jeuse estava vivo. Subaru havia desviado o destino mais uma vez. Nesse ritmo, todos os meus planos vão por água abaixo, pensou Rosvaal sombriamente, cerrando os punhos com força. Imagino que seja a hora de tomar medidas drásticas. Agora era uma aposta. Uma aposta mortal. Ou Subaru venceria, ou Rosvaal. Mas Rosvaal tinha um trunfo na manga. Sua determinação em ressuscitar seu amado sensei. A qualquer custo. Ryan, chamou ele com seu sotaque arrastado de sempre, embora sua voz estivesse baixa e ameaçadora desta vez. Você poderia, por favor, chamar o Garfield para mim? Preciso ter uma pequena conversa com ele. Han, sempre a criada obediente, assentiu. Embora sua servidão fosse fruto de emoções complexas, alguns poderiam até chamar de síndrome de Estocolmo, ela obedecia sem questionar. Rosvaal voltou a olhar para o horizonte, com um brilho malicioso nos olhos. Dessa vez, ele não estava apenas jogando um jogo. Ele ia cozinhar. E desta vez, ele não ia fazer sopa nem ensopado. Não. Dessa vez, Rosvaal ia cozinhar o maldito biryani ele mesmo. Continua, nota da autora. Rosvaal acha que sabe fazer biryani. Bah. Subaru vai fazer o melhor biryani de todos os tempos. Para aqueles que nunca comeram biryani, eu sinto muito por vocês, assim como eu sonho em comer KFC um dia, espero que vocês também possam comer biryani. Provavelmente é um dos melhores pratos do mundo, mas se você visitar a Índia, evite comprá-lo em barraquinhas aleatórias. Além disso, certifique-se de usar o melhor meio de transporte, pois o calor indiano é intenso demais para nós, principalmente para quem está acostumado a viver em climas mais frios. Além disso, a situação está piorando. Ouvi algumas reclamações. Dizem que falta substância. É curioso que esta seja a primeira fanfic que escrevi em capítulos curtos, depois das minhas duas primeiras, que faziam parte de um capítulo maior de 10.000 palavras.
Se alguém tiver algum problema, pode ler os capítulos completos do AO3, Fanfiction.net, Scribble ou Wattpad. Em segundo lugar, você pode ler minhas outras fanfics. Se estiver procurando por algo no auge da história, visite Fat/Poseidon. Prometo que não foi abandonada, confie em mim. Enfim, espero que todos se divirtam. Estamos chegando a capítulos mais longos e partes mais interessantes agora. Próximo capítulo 52, As Bruxas do Pecado, capítulo bônus, Re0, o Grande Sábio. Ponto de vista em terceira pessoa. Entretanto, após se reencontrar com Jeuse, que aparentemente preencheu o vazio emocional que há muito tempo existia no coração de Emília, ela se sentiu revigorada e renovada, cheia de determinação. Com uma força recém-descoberta crescendo em seu peito, ela declarou que enfrentaria as provas mais uma vez. Jeuse, no entanto, sugeriu gentilmente que ela descansasse e se recuperasse um pouco antes de se esforçar novamente. Mas Emília, de pé, com uma determinação feroz, balançou a cabeça negativamente. Desta vez, eu vou superar as provações, disse ela com confiança, a voz firme. Não vou vacilar como antes. Não vou fugir. Enquanto eu tiver você, Padre Jeuse, e Zero ao meu lado, sei que consigo. Não vou perder de novo. Um sorriso radiante iluminou seu rosto, belo e desafiador, o sorriso de alguém que finalmente decidira enfrentar seus demônios. Jeuse sentiu uma onda avassaladora de gratidão invadi-lo. A chance de ver Emília novamente, de estar ao lado dela como algo mais do que apenas uma sombra do seu passado, parecia uma bênção dos céus. Era uma oportunidade, talvez a única, de se redimir após uma vida inteira de erros e pecados. Eu também irei, disse Subaru de repente, dando um passo à frente. Espere, você também vai tentar as provas? Perguntou Reina, curiosa, inclinando a cabeça. Subaru balançou a cabeça. Não. Tenho outra coisa para fazer. Sem esperar por mais perguntas, ele se virou e convocou todos os seus espíritos para o espaço aberto. Eles surgiram um a um, cada um irradiando uma energia e presença únicas. Quero que todos vocês guardem a entrada do local do julgamento, ordenou ele claramente. E acima de tudo, protejam Betty. Tudo bem. Entendido. Ok. Esta concubina cumprirá tua ordem. Respondeu cada espírito com um toque distinto. Betty não precisa de proteção contra espíritos inferiores, resmungou o grande espírito de In. Eu sei, Subaru sorriu. Então proteja-os para mim, ok? Betty assentiu. Então Subaru se virou para a Reina, sua expressão mudando para uma de preocupação concentrada. Reina, preciso que você explore a área ao redor. Tenho uma forte suspeita de que uma das 3 grandes bestas possa estar por perto. Por um breve instante, o ar ficou tenso. Os olhos de Reina brilharam, seu espírito guerreiro inflamado pelo desafio. Entendo, se eu me deparar com isso, vou garantir que o elimine. Finalmente, recebi uma tarefa de verdade. Jeuse, disse Subaru, mudando de assunto. Quero que vocês dois monitorem Vila em busca de qualquer sinal de agitação. Se algo parecer minimamente estranho, preciso saber imediatamente. Ren fez uma reverência respeitosa. Como ordenar, Mestre Zero? Assim será feito. Eu cuidarei de tudo do lado dos moradores, disse Jeuse, de forma tranquilizadora. Com as ordens dadas e todos em posição, Subaru seguiu Emília até a câmara do julgamento. Quando o julgamento começou e Emília desmaiou para confrontar seu passado, Subaru sentiu uma força incomum roçar a borda de sua consciência. Devo abrir uma fenda espiritual para o Castelo dos Sonhos. Pensou ele em silêncio. Mas, à medida que a presença se intensificava, algo dentro dele mudou. Sentindo familiaridade, permitiu que a força o dominasse. Um pequeno sorriso de cumplicidade curvou seus lábios enquanto relaxava e se rendia à resistência. Seu corpo amoleceu e sua mente vagou para o mundo criado pela bruxa. Dentro do Castelo dos Sonhos você voltou, disse Equidna com seu sorriso travesso característico, completamente indiferente ao último encontro ou ao caos que se seguiu.
Parece que você ainda gosta tanto de preparar chá como sempre, respondeu Subaru secamente, sentando-se sem cerimônia. O sorriso de Equidna se alargou enquanto ela lhe entregava uma xícara delicada. Desta vez, experimentei algo novo. Usei um fluido corporal diferente para preparar esta mistura especial. Subaru ergueu uma sobrancelha, sua curiosidade aguçada, imaginando que a bruxa enigmática poderia ter misturado. Ele olhou para o chá com desconfiança e, em seguida, lançou-lhe um olhar inexpressivo. Não me diga que é catarro seu. Que grosseria. Echidna fez beicinho, cruzando os braços. Você realmente acha que uma dama refinada como eu faria algo tão vulgar? Então, como se acendesse uma luz, ela se animou novamente e se inclinou para mais perto com um brilho provocante nos olhos. É algo muito mais íntimo. Por que você não arrisca um palpite? Subaru deslizou a xícara de chá para o lado com um suspiro. Não estou realmente interessado em que tipo de essência corporal você decidiu misturar no seu chá. Vim aqui por outro motivo. Quero falar com as outras bruxas. A expressão alegre de Equidna vacilou ligeiramente, e um toque de genuína decepção brilhou em seus olhos. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu detesto, gente teimosa demais, valentões que brincam com o coração frágil de uma bruxa inocente. Ela fez uma careta de pena, e seu tom tornou-se melodramático. Você seria capaz até de pisotear o único orgulho que me resta nesta solitária vida após a morte. Echidna, a bruxa da ganância, que cometeu inúmeros pecados na busca pelo conhecimento e ainda se arrepende de muitos deles mesmo após a morte, disse Subaru, estreitando os olhos. Sua expressão se contorceu levemente em resposta às suas palavras. Foi você quem me avisou para ter cuidado com você, continuou Subaru. E já que estamos falando nisso, foi mesmo a bruxa da inveja que matou todos vocês. Cada um de vocês não encontrou o seu fim de uma maneira diferente. Flagrada em delito, Echidna apertou a ponte do nariz em frustração. Suas mentiras haviam sido descobertas. Eu simplesmente não gosto dela, entendeu? Disse ela sem rodeios. Subaru ignorou e perguntou, outras bruxas, por favor? Echidna lançou um olhar penetrante para Subaru, embora fosse mais um olhar emburrado do que ameaçador. Tudo bem. Mas não diga que eu não avisei. Nem todas são tão encantadoras quanto eu. E lembre-se, não remova as amarras de Daphne, a menos que você tenha desenvolvido um desejo repentino de morte. Com essas palavras sinistras, ela desapareceu, sua presença se dissipando como névoa sob a luz do sol. Em seu lugar, surgiu uma jovem de cabelos curtos e verdes, com olhos vermelhos brilhantes repletos de admiração infantil. Uma delicada coroa de flores azuis adornava sua cabeça, acentuando seu charme inocente. Oh! É você, Baru! Ela exclamou animada. Você deve ser a bruxa do orgulho Tipon, disse Subaru, notando sua aparência jovial, mas sem subestimar sua natureza. Tipon estendeu os braços, mas Subaru recuou ligeiramente, erguendo a mão. Estou aqui para falar com Daphne Minerva, disse ele educadamente, tentando evitar o toque dela. Tipon bateu na mesa fazendo beicinho. Baru! Que grosseria! Você nem vai me dar um abraço. ... Subaru não se moveu. Echidna, pare de fingir que só uma de vocês pode aparecer por vez. Quero me encontrar com a bruxa da ira e a bruxa da gula. Agora. Ele mal havia terminado a frase quando Tifão avançou rapidamente, agarrando sua mão com uma força inesperada. Ah, droga! Pensou Subaru em pânico, subitamente tomado por um pavor insuportável. Ele se perguntou se aquilo iria despedaçar seu corpo ou lhe causar uma dor infernal. Mas, para sua surpresa, nada disso aconteceu. Em vez disso, os olhos carmesins de Tipon brilharam de admiração. Oh! Você é realmente uma boa pessoa, Baru! Ela exclamou, encantada. Você nem se sente culpada por nada. Isso significa que seu coração é puro. Para ela, Subaru era praticamente a personificação da virtude, uma alma impecável. Mas Subaru sentia-se tudo, menos impecável. Antes que pudesse responder, um súbito clarão surgiu no alto do céu onírico. O ar tremeu.
Um estrondo ecoou pela paisagem, como se um meteorito tivesse colidido com o solo. Uma onda de choque se propagou. No centro de uma pequena cratera fumegante, erguia-se uma figura impressionantemente poderosa, Minerva, a bruxa da ira. Seus cabelos dourados brilhavam como a luz do sol, caindo em ondas pelas costas. Seus olhos, de um azul turquesa intenso, irradiavam uma determinação inabalável. Ela tinha um corpo atlético e curvilíneo, envolto em uma roupa justa que exalava intensidade. E então ela começou. Primeiro, eu derrubo todos aqueles que desafiam a justiça e a razão neste mundo imperfeito. Segundo, que ninguém se importe se um ato é hediondo, desde que nasça do desejo de proteger. Terceiro, feio ou bonito, não importa. Se você existe neste mundo passageiro, deve encarar as consequências. Subaru olhou fixamente, com uma sobrancelha ligeiramente arqueada. Ela era tão dramática. Meus punhos restaurarão o mundo. Minha fúria purificará todos os erros. Minha ira, a força da minha justiça, será a resposta para tudo. Subaru bateu palmas lentamente, com um sorriso divertido no rosto. Monólogo impressionante, senhorita Minerva. Você definitivamente sabe como fazer uma entrada triunfal. De repente, sua atenção se desviou. Ei! Tifão, como você pôde atacar alguém assim? Gritou Minerva, apontando o dedo acusador para a garota de cabelos verdes. Então, quase instantaneamente, ela estava ao lado de Subaru. Ela se inclinou sobre ele, segurando freneticamente seus ombros e mãos para inspecioná-lo como se estivesse procurando por ferimentos. Você não está machucado, está? Você está bem, né? Diga que você está bem. A preocupação dela era tão genuína e intensa que Subaru não conseguiu conter o sorriso. Estou bem, Lady Minerva. Completamente ileso, respondeu ele afetuosamente. Mas tenho uma pergunta para você, ele não conseguiu terminar. Minerva foi repentinamente arremessada para trás por uma força invisível, girando no ar antes de cair de costas com um baque surdo. O impacto deixou uma cratera em seu rosto, embora bem menos dramática do que sua entrada triunfal. Acalme-se, garota, disse uma voz cansada e sensual. Seu entusiasmo é tão avassalador que parece que você está tentando pedi-lo em casamento. Subaru virou a cabeça. Flutuando ali com o mínimo esforço, como se a própria gravidade mal a preocupasse, estava uma mulher de letargia graciosa, Sekhmet, a bruxa da preguiça. Seus longos cabelos magenta, emaranhados, caíam pelas costas como uma trepadeira exuberante, e seus olhos tinham a mesma tonalidade profunda. Ela possuía uma figura atraente, envolta em uma roupa sedutora, porém sonolenta, que realçava suas curvas. Toda a sua postura irradiava uma elegância indolente. Então você deve ser a bruxa da preguiça, observou Subaru. Sekhmet assentiu lentamente, agradecida por não ter que se apresentar. Sério. Vocês tinham que aparecer todas, não é? A voz de Equidna exclamou, retornando ao mundo dos sonhos em um estado de agitação. Ela cerrou os dentes ao se virar e ver mais duas pessoas chegando ao seu lado, Carmila e Daphne. O castelo dos sonhos de repente pareceu muito mais lotado. Subaru suspirou, exasperado. Embora eu aprecie a calorosa recepção, eu só queria falar com a bruxa da ira e a bruxa da gula. Sekhmet esboçou um leve sorriso enquanto flutuava em sua direção. Não viemos apenas para cumprimentá-lo, rapaz. Viemos para verificar algo, para confirmar se você é realmente o amado dela. Um arrepio percorreu a espinha de Subaru. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, cautelosamente. Daphne, contida em sua grotesca e monstruosa engenhoca semelhante a um sarcófago, aproximou-se sorrateiramente. Seus olhos brilhavam por trás da venda, e sua voz era perturbadoramente alegre. Poder desconhecido, conhecimento proibido, e uma alma, tão estranha, com duas cores. Cheira absolutamente delicioso, disse ela, lambendo os lábios com saliva visível escorrendo do canto da boca. Subaru instintivamente deu um passo para trás. Você está começando a me lembrar muito um certo caçador de intestinos, sabia?
murmurou ele, com o olho tremendo. Oh, será que estou sentindo cheiro de medo? Delicioso, murmurou Daphne, como se o medo dele fosse uma iguaria. Sekhmet pairava preguiçosamente acima deles. O fato de vocês estarem vivos, ilesos à sua ira, sugere que ela está planejando algo perigoso. Subaru finalmente os encarou seriamente. O que exatamente vocês estão insinuando? Equidna deu um passo à frente, com uma expressão grave. O que ela quer dizer é: você não é o homem que pensávamos que fosse. Você não é o suposto amante da bruxa da inveja. E quanto mais penso nisso, mais óbvio fica, há inconsistências. Falhas nas memórias deste mundo. Ela apontou para Subaru, e seus lábios se curvaram em um sorriso cúmplice. Você é uma anomalia, Natsuki Subaru. Uma pessoa que não deveria existir. Uma falha. Minerva, finalmente conseguindo se levantar, gritou indignada. Ei! Vocês realmente acham que ela confundiria o próprio amante? Isso é ridículo. É mesmo. Mas, todos nós sabemos que a alma dele, ela só tem uma cor, sussurrou Carmila, corando violentamente enquanto cobria o rosto com as mangas, tímida demais para olhar diretamente para Subaru. Naquele momento, tudo se encaixou para Subaru. Os olhos de Subaru se arregalaram em compreensão. Eles haviam descoberto a verdade. Ele não era apenas Natsuki Subaru. Ele também era Yangoshi. E o próprio mundo não o reconhecia como deveria. Registrava apenas o que Subaru fazia, não quem ele era. Droga! Não me diga que a bruxa da inveja vai surtar com isso, pensou Subaru, com o coração acelerado. Continua, nota da autora. Aqui está um capítulo bônus, já que estamos no top 10 e não vamos cair para o top 20 em 2 dias, então posso dar o primeiro capítulo bônus. Agora tentem chegar ao top 3 para ganhar os próximos 2 capítulos bônus, ou vocês receberão apenas um. Se ficarmos em primeiro lugar, darei mais 3 capítulos bônus. Além disso, para ser sincera, acho que errei ao escrever essa fanfic em um ritmo muito acelerado. Não desenvolvi tantos detalhes quanto deveria, mas a situação com essa fanfic é diferente. Primeiro, não tenho muito tempo. Acabaram-se os dias em que eu conseguia publicar um capítulo de 2.000 a 3.000 palavras por dia. Segundo, se eu prolongo demais uma fanfic, acabo enjoando, então foi isso que aconteceu com essa. Não posso fazer muita coisa a respeito, tempo é algo que me falta e não estou disposta a tirar tempo da minha agenda, já estou com privação de sono e enxaquecas constantes. Próximo capítulo 53, Satela e a bruxa da inveja, Zero o grande sábio, ponto de vista em terceira pessoa, droga. Não me diga que a bruxa da inveja vai surtar com isso, pensou Subaru, com o coração acelerado. Embora fosse de fato Natsuki Subaru, ele havia se tornado algo muito mais complexo. Sua alma se fundira com outra, uma entidade que possuía conhecimento de eventos futuros. Essa fusão o transformava em uma contradição ambulante, uma anomalia. Para qualquer observador, pareceria que o verdadeiro Natsuki Subaru havia sido consumido por essa presença estranha, um parasita disfarçado em sua pele. Parece que o Sr. Natsuki Subaru já compreendeu a gravidade da nossa situação, comentou Sekhmet em tom lânguido, observando sua expressão vazia e indecifrável. De repente, todo o reino tremeu violentamente. Todas as bruxas reagiram instantaneamente. Suas expressões se transformaram, algumas com medo, outras com pavor. Não. De novo não. Exclamou Carmila, que instintivamente se escondeu atrás de Sekhmet, tremendo. O céu, antes luminoso, escureceu de forma sinistra. Uma figura completamente envolta em trevas surgiu à distância, sua mera presença distorcendo o ar com uma pressão opressiva. Será que é ela, ou a bruxa? Tipon perguntou em voz alta, inclinando a cabeça com curiosidade. Ela não parece muito feliz, murmurou Equidna com um brilho de divertimento que mascarava sua preocupação. Subaru, por outro lado, estava silenciosamente entrando em colapso nervoso. Sou mesmo Natsuki Subaru? Ou apenas uma fraude? Alguém que sequestrou suas memórias, seu corpo, sua vida.
Antes que o pensamento pudesse se consolidar, dezenas de braços sombrios irromperam de trás da figura enegrecida. Eles avançaram com uma velocidade aterradora, cada um mirando as bruxas como dardos feitos de ódio. Bem, acho que isso responde à nossa pergunta, disse Echidna secamente, enquanto todas as bruxas se dispersavam imediatamente, distanciando-se de Subaru. Sekhmet respondeu primeiro, liberando sua própria autoridade. Uma onda de poder se propagou enquanto ela protegia Tipon e Carmila da saraivada de ataques, enfrentando o golpe da bruxa da inveja de frente. Satela. Lute contra ela. Não deixe que ela a consuma. Minerva gritou desesperadamente, mas seus gritos foram recebidos com uma nova saraivada de apêndices sombrios. Enquanto isso, Subaru exalou profundamente. Nenhum dos ataques havia sido direcionado a ele. Era quase como se a bruxa da inveja, não, Satela, estivesse ativamente tentando afastar os outros dele, em vez de feri-lo diretamente. Que se dane. Se tudo der errado, eu não vou morrer sem arrastá-la comigo. Decidiu Subaru, estreitando os olhos com determinação. Então veio uma onda de energia bruta e malévola. Uma aura negra desceu trovejantemente do alto como uma nuvem de tempestade em colapso. Protejam-se! Gritou Minerva, mas era tarde demais. A explosão arremessou as bruxas pelos ares como bonecas de pano. Minerva e Sekhmet se recuperaram no ar, aterrissando com elegância e compostura. Daphne e Tifão, apesar do caos, conseguiram pousar em pé sem esforço. Carmila, no entanto, caiu com força, e quanto a Echidna, ela aterrissou de cara no chão, com as pernas desajeitadamente no ar e a parte traseira empinada. Droga, sua vadia absoluta, Echidna gemeu, cuspindo terra artificial. Seu orgulho havia sofrido mais danos do que seu corpo. Eu te amo. 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 A bruxa da inveja repetia um mantra sem parar, cada palavra impregnada de obsessão, enquanto flutuava lentamente em direção a Subaru. Pare, disse ele. Sem resposta. Eu disse para parar, rosnou ele, mais alto. Ainda nada. Eu disse para parar. Subaru rugiu, com a voz carregada de emoção pura. Naquele instante, sua aura explodiu à vista. Um caleidoscópio de cores rodopiava ao seu redor antes de se fixar em um tom azul radiante, um escudo cintilante que repelia um miasma que se aproximava. Finalmente, ela parou. Ame-me. 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 Ame-me, ela repetia, a voz embargada pela mágoa. Ela interpretou a rejeição dele como traição. Eba. Tem certeza de que ele é seu namorado? Echidna gritou de repente do lado, incapaz de resistir à tentação de cutucar o urso. Silêncio instantâneo. A cabeça da bruxa da inveja girou lentamente. Seu miasma se adensou, transformando-se em uma névoa sufocante. A temperatura caiu. Até mesmo o chão começou a se deformar. Você tinha que fazer isso, né? Sekhmet murmurou, desapontada, mas não surpresa. As sobrancelhas de Echidna se contraíram. Apesar de sua arrogância, uma pontada de arrependimento se insinuou em seu coração. Ela havia feito muitas coisas das quais não se orgulhava, mas isso poderia ser o que lhe custaria tudo. Para a bruxa da ganância, havia coisas que ela fizera das quais ainda se arrependia até hoje. Contudo, depois disso, se ela teria alguma chance de se arrepender de algo novamente era algo altamente incerto. Milhares de mãos sombrias irromperam do céu, obscurecendo a pouca luz que restava. Tentáculos pontiagudos de sombra brotaram da terra como presas. A bruxa da ganância estava irremediavelmente, inquestionavelmente, ferrada. Em outras palavras, ela fez merda. Minerva saltou na frente de Echidna, invocando seu próprio poder para protegê-la, apenas para ser despedaçada por um enxame de garras sombrias. Sekhmet convocou um batalhão de seus próprios membros sombrios, que se chocaram violentamente com os da inveja, caos contra caos, ódio contra indiferença. Tipon tentou se proteger, mas sua autoridade vacilou. Até mesmo ela, a bruxa do orgulho, foi subjugada. A Subaru já tinha visto o suficiente. Ele avançou, sua aura atingindo o ápice.
Com um único movimento de mão, uma onda de energia pulsou para fora, obliterando os ataques que se aproximavam. As mãos sombrias se desintegraram, e o céu clareou o suficiente para revelá-la. Seu véu foi levado pelo vento. Lá estava ela, uma mulher deslumbrante, com pele lilás pálida, olhos violeta penetrantes e um corpo curvilíneo. Subaru congelou. Subaru ofereceu silenciosamente uma prece a todos os deuses que lhe vieram à mente, depois estendeu a mão e acariciou suavemente a cabeça dela. Então, em silêncio, ele ergueu a mão e a colocou delicadamente sobre a cabeça dela. Para espanto de todos, a névoa ao seu redor começou a se dissipar instantaneamente. Seu corpo cintilou, transformando-se. Sua pele tornou-se um branco saudável, seus cabelos ficaram prateados e sua figura emagreceu ligeiramente. Meu amor, ela sussurrou. Era Satela. Não a bruxa da inveja. Espera aí, ele acabou de acalmá-la. Com um simples carinho na cabeça. Minerva ficou boquiaberta, sem conseguir acreditar no que acabara de presenciar. Eu mesma gostaria de entender isso, Sekhmet bocejou, embora seu tom sugerisse mais curiosidade do que tédio. Subaru soltou um suspiro de alívio, a pressão esmagadora finalmente se dissipando. Vê você essa tela? Perguntou ele, com a voz suave e incerta. Sim, ela respondeu, baixando a cabeça, envergonhada de encará-lo. Você causou uma baita confusão, sabia? Disse Sekhmet, cruzando os braços. Tenho quase certeza de que Equidna estaria morta agora se você não tivesse intervido. Eu não assumi o controle, disse Satela suavemente, sua voz quase um sussurro. Ela abriu mão do controle por vontade própria. Suas palavras surpreenderam a todos os presentes. O poder do amor realmente venceu. Minerva gaguejou, sua confiança habitual abalada. Nem mesmo ela conseguia acreditar no que estava presenciando. Aquela não era uma vilã qualquer. Era a bruxa da inveja, a própria personificação da loucura obsessiva. E ela parece bastante dócil na presença dele, continuou Satela em voz baixa, como se falar em voz alta confirmasse sua própria impressão. E espere um segundo. Temos certeza absoluta de que estamos falando da mesma pessoa. Perguntou Subaru, com incredulidade estampada no rosto. Em sua mente, a bruxa da inveja era tudo, menos submissa. O contraste era tão gritante que ele mal conseguia conciliar as duas imagens. Acho que talvez ela tenha percebido o verdadeiro valor do amor, disse Carmila timidamente, com a voz quase inaudível. Todos se viraram para ela, ficaram olhando por um longo momento, e então reviraram os olhos imediatamente. Como assim? O que ela pensa que é isso? A Disney. É nisso que eu realmente acredito, murmurou Carmila, mesmo enquanto a ignoravam. Espere. Vamos fazer a pergunta que realmente importa agora, interrompeu Equidna, com um tom repentinamente sério. A bruxa da inveja está sendo controlada por alguém? Um silêncio pesado se seguiu às suas palavras, o ar carregado de tensão. O quê? Como ela pode ser controlada? Minerva exclamou, visivelmente agitada. Ela derrotou Pandora, lembra? A bruxa da vaidade não conseguiu manipulá-la. Mesmo assim, disse Sekhmet, com os olhos semicerrados como sempre, mas a voz afiada e perspicaz, isso explicaria muita coisa. Principalmente o fato de que o Subaru à nossa frente não é exatamente o Subaru original. Subaru cerrou os punhos, a frustração transbordando. Sabe de uma coisa? Eu devia ter deixado ela dar uma surra em todos vocês, rosnou entre dentes cerrados. Amor é amor, disse Satela com firmeza, dando um passo à frente. Sua voz havia perdido toda a suavidade anterior, agora ressoava com convicção. Ele não é uma farsa. Mas a alma dele, ela tem duas cores, argumentou Equidna, estreitando os olhos. Ele sempre teve uma alma de duas cores, respondeu Satela sem hesitar. Essa declaração causou uma onda de inquietação entre as bruxas. Suas expressões se contorceram em alarme, quase em uníssono, elas se afastaram de Subaru. Você é mesmo a Satela? Perguntou Daphne cautelosamente, enquanto Satela estendia a mão delicadamente e segurava a mão de Subaru.
Sinto muito, disse Satella, com a voz trêmula enquanto pressionava a bochecha contra a palma da mão dele. Você teve que morrer tantas vezes, e eu não pude impedir. A letargia habitual de Sekhmet desapareceu num instante. Seu semblante tornou-se aguçado e concentrado. Algo estava errado, muito errado. A bruxa da inveja nunca fora tão passiva, nunca tão serena na presença de Subaru. E Satella? Ela sempre fora gentil, sim, mas não ousada. Certamente não tão ousada. Era como se suas personalidades tivessem sido reescritas. Não vou deixar que te machuquem, declarou Satella, virando-se para as outras bruxas, com a voz calma, porém ameaçadora. E espere um minuto! Exclamou Subaru, dando um passo cauteloso para trás. Olha, eu também não gosto deles, especialmente daquela vadia arrogante de cabelos brancos, mas alguém pode, por favor, me dizer o que diabos está acontecendo? Então, primeiro, diga-nos quem você realmente é, exigiu Minerva. Subaru encarou todos eles por um momento, depois soltou um suspiro profundo ao chegar ao seu limite. Eu sou Natsuki Subaru, disse ele. Então, após uma breve pausa, continuou. Eu também sou a Yangosh. Eu sou os dois. Não havia mais hesitação em sua voz. A verdade fora revelada. Admito que tenho conhecimento que não deveria possuir, mas, falando sério, que diabos está acontecendo? Gritou ele, com a voz ecoando. Uma fusão de almas, murmurou Equidna, com os olhos brilhando de curiosidade intelectual. Isso explicaria tudo, nossa. Disse Sekhmet secamente, ele acabou de contar tudo. A bruxa da inveja, começou Echidna, é uma mulher perigosamente obsessiva. Ela não se importa com o método, apenas com o resultado. Ela nunca foi submissa. Simplesmente não é da sua natureza. E Satella, acrescentou Sekhmet, nunca foi tão assertiva. Ela costumava chorar por seu amado. Ela chorava por não poder ajudá-lo, por não poder se manter firme em protegê-lo. Então você está dizendo, Subaru começou, com os olhos arregalados em descrença. Você acha que ela é quem está sendo manipulada? Sim. É exatamente isso que estamos dizendo, confirmou Sekhmet. Você é a anomalia, então, naturalmente, nossa suspeita recai sobre você. Vocês estão todos errados, disse Satella de repente, silenciando-os. Todos os olhares se voltaram para ela. Não sou eu quem está sendo manipulada, disse ela. É você. O lugar ficou completamente silencioso. As palavras de Satella soaram como uma onda de choque invisível. Se estivessem jogando cartas, seria o equivalente a jogar uma carta Uno reverse brilhante na mesa. Subaru sempre teve uma alma de duas cores, continuou Satella. Ele podia se teletransportar, falar telepaticamente e manipular forças invisíveis. Ele sempre foi forte, mais forte do que imagina. Ele pôde até apagar o próprio conceito da informação. Sua última frase fez até mesmo Echidna se enrijecer. Satella se aproximou mais de Subaru, agarrando-se ao seu braço. Ele engoliu em seco, nervoso, mas não se afastou. Nas noites mais escuras, disse ela, quando eu não tinha ninguém, nenhuma esperança, nenhum propósito, ele me abraçou. Ele me confortou. Ele me beijou. Mesmo quando eu perdi a cabeça, ele ficou. Ele amou uma garota inútil como eu e nunca desistiu de mim. Lembro-me de cada momento que compartilhamos. Cada segundo. Jamais poderei esquecê-los. E não permitirei que manchem a sua identidade. Por um instante, ninguém disse nada. Acho que somos nós que estamos sendo manipulados, murmurou Daphne, com a voz trêmula. Se Satella é realmente mais forte do que qualquer um de nós, faz sentido que ela seja a única imune. Acho que sei qual mulher está por trás de tudo isso, disse Sekhmet, com um tom sombrio. Pandora, sibilou Echidna. Seu sorriso habitual havia desaparecido. Seus punhos se fecharam com tanta força que sangue começou a escorrer de suas palmas. A constatação os atingiu a todos como um raio. Pandora, a bruxa da vaidade. A única capaz de manipular memórias com tanta precisão. A única capaz de alterar a própria realidade sem que ninguém percebesse.
E se Satela realmente não tivesse sido afetada, isso significava que somente ela detinha a verdade sobre o que realmente havia acontecido. Subaru abriu a boca para falar, mas as perguntas que inundavam sua mente abafaram sua voz. Ele estava no meio de uma crise existencial completa. Por fim, ele se voltou para Satela. Você pode me dizer a verdade? Perguntou ele gentilmente. Satela fez uma longa pausa, depois respondeu com um leve sorriso. Você saberá, quando chegar a hora certa. Tudo ficará claro. Subaru não insistiu no assunto. Em vez disso, voltou-se para Minerva e os outros. Tenho algumas perguntas para você, disse ele. Primeiro, Minerva, você é a mãe de Emília? Os olhos de Minerva se arregalaram em choque, e sua boca se abriu em espanto. Bem, sim. Ela é a mãe daquela criança, respondeu Sekhmet casualmente. Você não devia ter contado para ele. Gritou Minerva, batendo o pé no chão em frustração. Ignorando o chilique dela, Subaru fez sua próxima pergunta. Em segundo lugar, como derroto a serpente negra e o grande coelho? O grande coelho, respondeu Daphne, multiplica-se infinitamente e é atraído por mana. Para destruí-lo, você deve atraí-los todos para um único local e eliminar cada um deles em um único ataque. Quanto à serpente negra, continuou ela, você não precisa matá-la por completo de uma vez, mas precisa destruir cada parte dela completamente. Se ao menos um fragmento sobreviver, ela se regenerará. Subaru assentiu com a cabeça, satisfeito com as respostas. Bem, então, disse ele com uma reverência respeitosa, muito obrigado a todos pela ajuda. Acho que vou me retirar agora. Continua, nota da autora. Ok, se conseguirmos ficar entre os 3 primeiros até amanhã, vocês ganharão mais 2 capítulos bônus. Se ficarmos em primeiro lugar, vocês ganharão 4 capítulos bônus. Próximo capítulo 54, que vença o melhor cozinheiro, capítulo bônus, Re0, o grande sábio, terceira pessoa. Quando Subaru se virou para sair do castelo dos sonhos, uma voz familiar ecoou atrás dele, fazendo parar. Espere um momento, chamou Echidna, dando um passo à frente com uma expressão serena, seus cabelos brancos brilhando como luar sob o brilho da paisagem onírica. Tenho uma proposta para você, disse ela, com um tom calmo, porém carregado de inegável fascínio. Suas habilidades, seu potencial, me fascinam. Vamos fazer um contrato. Eu lhe emprestarei tudo o que tenho, meu conhecimento, minha magia, meu intelecto, e, em troca, você me permitirá estudar seus poderes. A fundo. Sem limites. Ela fez uma pausa, observando atentamente a reação dele antes de acrescentar. E antes que você rejeite isso, entenda o que eu ofereço. Possuo todo o conhecimento mágico deste mundo. Sou a criadora de Metia, a própria essência da classificação e compreensão mágica. Conheço inúmeros segredos sobre este mundo, embora, ela franziu ligeiramente a testa, admito que não posso afirmar quantas dessas verdades ainda são válidas depois de todo esse tempo. Apesar da humildade em sua voz, seu sorriso logo retornou, gentil, porém repleto de uma curiosidade insaciável. Subaru ficou imóvel, com as palavras dela pesando em sua mente. Devo mesmo firmar um contrato com ela? Ponderou. Comparada à proposta que ela lhe fizera na linha temporal do Subaru da inveja, esta era muito mais generosa, até mesmo tentadora. Havia muito que ele desconhecia, apesar de suas experiências. O conhecimento dela poderia ajudá-lo a sobreviver. Então surgiu uma voz seca, que cortou a atmosfera como uma lâmina de sarcasmo. Echidna, você está mesmo propondo um pacto de almas na frente da bruxa da inveja? Sekhmet perguntou preguiçosamente, recostando-se de lado com os olhos semicerrados. Você tem muita audácia. Apesar da incredulidade em sua voz, não havia nenhuma surpresa real. Afinal, a ganância levara Echidna a lugares onde ninguém ousaria ir, nem mesmo com uma grande espada do poder. Eu me recuso, disse Subaru, finalmente quebrando o silêncio. O sorriso de Echidna vacilou. Você está se envergonhando agora, murmurou Minerva, cruzando os braços enquanto encarava a bruxa da ganância.
Mas então Subaru fez algo que nenhuma das bruxas havia previsto. Em vez disso, apresento-lhe uma proposta, disse ele, com um súbito brilho de ambição a cintilar nos olhos. Suspiros de espanto ecoaram por toda a paisagem onírica. Eu quero tudo o que você é, sua alma, seu conhecimento, seu corpo, sua mente, sua própria existência, disse Subaru, com a voz carregada de ousadia e um desejo inconfundível. Em troca, concederei a você o conhecimento das minhas habilidades, conhecimento de outro mundo. Juntos, criaremos coisas que nunca existiram antes. Revolucionaremos este mundo, e talvez, descubramos como viajar por outros mundos. Ele deu um passo à frente, parando diante dela com um olhar fervoroso. Imagine, Equidna. Mundos infinitos. Conhecimento infinito. Um multiverso à espera de ser explorado. A bruxa da ganância já tremia de excitação, sua respiração era superficial e seus olhos arregalados. Isso é inacreditavelmente ganancioso, gaguejou ela, corada e ofegante, atônita com a magnitude da proposta dele. Você está soando mais como a bruxa da ganância do que a própria agora. Minerva exclamou indignada, apontando o dedo acusador para Subaru. E você já não tem essa tela. E aquele santo da espada? E a minha Emília? Por que está adicionando a Ishide na lista agora? Ela esbravejou. Então, Baru é um canalha. Tipo perguntou inocentemente, inclinando a cabeça com as mãozinhas cruzadas atrás das costas. Subaru sorriu, olhando para cada um deles por sua vez. Se eu fosse fraco, se eu fosse indefeso como antes, talvez tivesse aceitado um acordo em que estivesse em desvantagem. Um em que eu fosse usado, quebrado e atormentado, disse ele, com a voz calma, porém firme. Mas eu não sou mais esse homem. Ele se aproximou ainda mais de Equidna. Agora que me tornei forte, você começa a reclamar. Ganância, orgulho, preguiça, luxúria, inveja, ira, gula, eu incorporo todos esses sentimentos e não sou nenhum santo, disse Subaru, com um sorriso confiante nos lábios. Ele estendeu a mão em direção a ela, aberta e confiante. Então, o que você me diz, Equidna? Troque a si mesma, sua própria existência, pelo conhecimento que você sempre almejou e por uma vida fora desta prisão tediosa que é o castelo dos sonhos. Uma troca justa, não é? Nós duas satisfaremos nossa ganância. Satela, que permanecera estranhamente quieta durante todo o tempo, apertou o abraço em volta do braço de Subaru. Os membros dele repousavam entre seus seios macios enquanto ela observava tudo se desenrolar sem proferir uma palavra. Sim, com certeza. Aceito a proposta, disse Equidna com um sorriso. Na verdade, ela saiu perdendo na negociação. Mas ela não se importou. A bruxa da ganância jamais se deixou aprisionar por emoções humanas ou ser medida por padrões humanos. Para saciar sua insaciável sede de conhecimento, ela estava disposta a tudo, mesmo que isso significasse se vender, mesmo que isso significasse se reduzir à condição de escrava. Natsuki Subaru lhe ofereceu um acordo que ela simplesmente não podia recusar. Se o rejeitasse, deixaria de ser digna do título de bruxa da ganância. Assim, com resolução inabalável, ela estendeu a mão e segurou a mão de Subaru. Eu, Equidna, bruxa da ganância, firmo este contrato. Minha alma estará ligada a Natsuki Subaru. Ele terá direito a todo o meu conhecimento, meu corpo, minha alma, minha mente e cada fibra do meu ser. Em troca, ele me fornecerá conhecimento de seu mundo. Caso ele não cumpra com o combinado, o contrato será anulado. Mas se ele o cumprir, então minha servidão será eterna. Sua voz ressoou como o toque de um sino sagrado. Você aceita este contrato, Natsuki Subaru? Perguntou ela. Isto é uma loucura. Gritou Minerva, cerrando os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. De fato, os termos eram devastadoramente unilaterais. Contanto que Subaru fornecesse ao menos uma quantidade suficiente de conhecimento valioso, o contrato seria cumprido, e Echidna seria dele para sempre. Caso ela o quebrasse, sua alma seria irremediavelmente destruída. Sem segundas chances. Sem renascimento.
Apenas aniquilação. Eu já havia previsto esse desfecho, disse Sekhmet com um suspiro. Afinal, ela é Equidna. E se ele não te der mais do que você quer? Perguntou Minerva, horrorizada. Equidna se virou para ela, com uma expressão serena. Perdoe-me, Minerva, mas acho que sou gananciosa demais para me importar. Além disso, eu acredito nele, disse Equidna, com a voz carregada de uma confiança sutil. Afinal, não sou pior do que certa meio-elfa que nem consegue cuidar de si mesma, mas que, de alguma forma, continua recebendo inúmeras oportunidades. Enquanto falava, ela acentuou discretamente suas curvas com um sorriso malicioso. No entanto, Minerva bateu o pé no chão e gritou: faça o que quiser, sua vadia. Mas deixe minha Emília fora disso. Vamos manter a classificação indicativa para menores de 13 anos, disse Subaru com uma risadinha, olhando para as 3 bruxinhas próximas. Temos crianças na sala. Então Subaru voltou seu olhar para Satella, com pensamentos girando em sua mente. Caramba, o abraço dela é tão suave, e ela tem um cheiro incrível. Droga, Satella é como a Emília, só que 1000 vezes melhor. Ela é a waifu perfeita, pensou ele. Meu amor, desejo-te tudo de bom no que o futuro te reserva, disse Satella suavemente enquanto o soltava delicadamente do seu abraço. Para ser sincera, ainda tenho muitas perguntas, respondeu Subaru, erguendo o queixo dela com uma mão delicada, mas prometo-te isto. Ele se inclinou e a beijou. Ouviram-se suspiros de espanto entre as bruxas, enquanto lágrimas brotavam nos cantos dos olhos de Satella. A sensação continua a mesma, pensou ela, entregando-se ao beijo enquanto suas línguas se encontravam, criando uma breve e íntima sinfonia de conexão e desejo. Quando finalmente se separaram, Subaru estava sem fôlego. Estarei esperando então, meu amor, sussurrou Satella, corando, antes de desaparecer de seu lugar. Nota da autora: ela é extremamente, incrivelmente tímida. Agora que vocês terminaram seu momento romântico, disse Echidna secamente, claramente aliviada com a partida de Satella, devo abrir a barreira para vocês. Subaru, ainda emocionalmente abalado, sentiu um leve conflito. Ela é perigosamente viciante, admitiu para si mesmo. Parece que ela foi feita para mim, pensou ele. Afastando as emoções persistentes, ele perguntou: qual julgamento Emília está enfrentando atualmente? O segundo julgamento, respondeu Equidna, com uma carranca visível no rosto. E digamos que, não estou exatamente satisfeita com a facilidade com que ela está lidando com isso. Subaru deu uma risadinha. Não precisa abrir a barreira. Acho que está na hora de eu ir embora. Nossas almas estão ligadas por um contrato agora, lembrou-lhe Equidna com um brilho travesso nos olhos. Posso aparecer ao seu lado sempre que quiser, embora só você possa me ver. Um pensamento perverso surgiu na mente de Subaru. Imagino como Rosvaal se sentirá ao saber que seu amado sensei agora me pertence. Agora, era a vez da Subaru entrar em ação. Rosvaal, prepare-se para ser servido. E com isso, Subaru partiu do Castelo dos Sonhos. Entretanto, de volta ao mundo real, Rosvaal saiu de sua residência, sentindo o vento frio roçar seu rosto. Será que desta vez você conseguirá salvar a todos, Natsuki Subaru? Ponderou ele. O santuário estava à beira da calamidade. O grande coelho preparava-se para atacar e, desta vez, um novo arcebispo do pecado vinha consigo. Entretanto, a mansão enfrentava sua própria crise. Elsa, a caçadora de intestinos. Desta vez, não haveria misericórdia. Rosvaal tinha Garfield ao seu lado, um aliado poderoso e imprevisível. Ele estava cozinhando. Mas o mesmo acontecia com a Subaru. Agora, era apenas uma questão de tempo até que eles provassem os pratos um do outro. 55, Fora dos Julgamentos, capítulo bônus, Re. 0 O Grande Sábio. Ponto de vista em terceira pessoa. Subaru emergiu da câmara de julgamento, sua consciência mais uma vez ancorada em seu corpo físico. A atmosfera pesada do santuário ainda persistia, mas ele podia sentir uma leve mudança, uma que carregava uma sensação de progresso. Pouco tempo depois, Emília despertou de onde estava descansando.
No instante em que seus olhos encontraram os de Subaru, ela abriu um sorriso radiante e correu em sua direção. Concluiu o segundo teste. Anunciou ela alegremente, envolvendo-o em um abraço espontâneo. Subaru piscou surpreso com o contato repentino. Parabéns, Emília, mas você não pode parar de se agarrar a mim assim. Respondeu ele com uma leve careta. Emília fez beicinho para ele como uma criança repreendida por pegar biscoitos no pote. Tudo bem, tudo bem. Mas vou tentar a terceira prova agora mesmo. Acho que desta vez eu consigo. Havia um brilho nos seus olhos, um brilho de esperança e de uma determinação recém-descoberta. Enquanto o primeiro julgamento a havia abalado, o segundo a deixara quase revigorada. Era evidente que ela estava ganhando impulso. Ao vê-la se afastar apressadamente, Subaru sentiu uma presença familiar e etérea envolvê-lo. Ele suspirou internamente ao ouvir aquela voz, a única que ele conseguia ouvir. Eka, eu a detesto mesmo. Ela me lembra a Satela. A voz de Equidna invadiu seus pensamentos. Seu tom carregado de desprezo. Sua alma, incorpórea e invisível para os outros, flutuava ao seu redor. 0, Emília respondeu. Diga ao padre Geuse para não se preocupar. Eu vou passar em todas as provas, eu prometo. Subaru assentiu com a cabeça. Pode deixar como está. Assim que Emília desapareceu na terceira sala de julgamento, Subaru voltou sua atenção para Echidna. Sua expressão tornou-se séria. Sou o único que consegue te ver? Perguntou ele em silêncio, usando a ligação mental que haviam desenvolvido. Sim, respondeu Equidna, aproximando-se com um sorriso presunçoso no rosto. Nem mesmo a Santa da Espada seria capaz de me perceber, a menos que ela obtenha uma proteção divina que lhe permita ver os mortos. Ela o rodeou como um fantasma, travesso antes de se inclinar e envolver os braços em volta do seu pescoço. A sensação não era exatamente física, era mais como um toque fantasmagórico, uma leve pressão que acariciava os nervos da sua alma em vez da sua pele. Está planejando me assombrar agora? Perguntou ele, secamente. Assombrar é uma palavra tão feia, ela murmurou. Digamos que eu esteja ligada a você. Uma escrava sua, conforme nosso contrato. E, para ser honesta, meu coração de virgem te acha bastante atraente. A voz dela sussurrou em sua mente como seda, uma tentativa calculada de seduzir e manipular. Subaru revirou os olhos, sem se divertir. Só lunáticos como ela poderiam dizer algo tão desvairado e achar que aquilo era flerte. Mas ele já estava acostumado com esse tipo de insanidade. Afinal, essa não era a primeira mulher com alguns parafusos a menos que ele conhecia. Uma dessas mulheres desequilibradas era Han, o caso clássico da síndrome de Estocolmo. Nossa, se o Rosval visse o quão agarrado a mim está o seu precioso sensei, ele desabaria em lágrimas. Ele sorriu com o pensamento. Ah, ele foi uma experiência divertida, disse Equidna com desdém. Mas ele não chega aos seus pés. Típico da Equidna, sempre massageando o ego dele enquanto planejava como se beneficiar de seus talentos. Era óbvio que ela estava tentando mantê-lo por perto, fingindo estar apaixonada. Ela queria ter certeza de que ele eventualmente realizaria suas ambições egoístas. Mulheres, pensou Subaru, revirando os olhos em exasperação. Ao sair da antiga estrutura de pedra e adentrar o terreno aberto do santuário, ele foi rapidamente recebido por uma multidão de presenças familiares, seus espíritos. Pai. Agni, o espírito ardente, voou em sua direção com entusiasmo desenfreado. Vários outros o seguiram de perto, cercando com calor e energia. Essa concubina estava morrendo de tédio esperando aqui fora. HMPH. Glória, o espírito orgulhoso de Yang, bufou indignada, cruzando os braços. Betty esperou pacientemente pelo seu empreiteiro, disse Beatrice com um ar de superioridade. Suponho que Betty exige uma recompensa. Subaru deu uma risadinha suave e começou a acariciar a cabeça de Beatrice, sua expressão suavizando-se. Todos vocês receberam uma recompensa. Ele dedicou um tempo para reconhecer cada um de seus espíritos individualmente, dando-lhes carinhos afetuosos na cabeça ou leves afagos.
Apesar de suas exigências grandiosas, eles não se importavam realmente com recompensas materiais, eles só queriam sua atenção, seu afeto. E Subaru estava mais do que disposto a lhes dar isso. Até mesmo Glória, difícil de agradar, pareceu se derreter um pouco sob seu toque. Ao lado dele, Equidna observava com grande interesse. Você realmente reuniu um grupo impressionante de pessoas, refletiu ela, com admiração misturada à inveja. Sua afinidade espiritual é assustadora. Com um pouco mais de tempo, todos eles evoluirão para grandes espíritos. Ela não estava exagerando. Os grandes espíritos não eram apenas raros, eram praticamente lendas. Cada um possuía imenso poder mágico e uma vida eterna. O fato de Subaru ter 6 espíritos elementais ao seu lado, 5 dos quais prestes a evoluir, era suficiente para despertar até mesmo o coração ganancioso de Echidna. Ela havia criado Puck e Beatrice, mas os espíritos da natureza possuíam uma maravilha única, toda sua. Ela observava interagindo com eles, e sua curiosidade acadêmica começava a arder. Quero saber tudo. Suas personalidades, seus pontos fortes, suas origens, testemunhar o nascimento de 5 grandes espíritos é uma oportunidade única na vida. Mas as próximas palavras de Subaru interromperam seus pensamentos. Se algum dia você ressuscitar, disse ele severamente, sem se dar ao trabalho de usar telepatia desta vez, você vai pedir desculpas a Betty. Sem joguinhos. Sem desculpas. O sorriso de Echidna congelou. A arrogância casual sumiu de sua expressão por um breve instante. Ela abriu a boca como se fosse responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ficou em silêncio, mas no fim conseguiu dizer algumas palavras. Só para você saber, a Equidna de 400 anos atrás era diferente de mim, disse a Equidna, tentando apaziguar a crescente irritação de Subaru. Eu sou uma versão mais jovem dela, o melhor fragmento que ela conseguiu preservar de sua alma. No momento em que as outras bruxas descobrissem a situação dela, sem dúvida ririam. A orgulhosa bruxa da ganância, que outrora buscava o conhecimento acima de tudo, agora se encontrava na humilhante posição de fazer o possível para agradar um homem, apenas para garantir que sua aposta não desse errado. Somente a bruxa da ganância seria imprudente o suficiente para correr tal risco. Enfim, começou Subaru, mudando de assunto. Tenho uma tarefa para todos vocês. Ele lançou um olhar culpado para Beatrice, que já estava fazendo beicinho em sinal de desaprovação. Emília concluiu seu segundo julgamento e está atualmente enfrentando o terceiro. Enquanto isso, preciso que 3 de vocês fiquem aqui para protegê-la, e a este lugar. Betty quer ficar com o empreiteiro dela. Protestou imediatamente o grande espírito de Yin, rejeitando a tarefa sem hesitar. Essa concubina se recusa a cuidar daquele meio-elfo. Glória, o espírito de Yang, acrescentou com um suspiro de desdém. A ironia não passou despercebida por Subaru. Glória, tecnicamente com apenas alguns meses de idade, estava zombando de alguém que vivera por mais de um século. Felizmente, nem todos foram tão difíceis. Se esta é a sua ordem, pai, eu a cumprirei, disse Sutin, o espírito do vento, com calma e obediência. Subaru já havia aprendido há muito tempo a reconhecer as personalidades distintas de seus espíritos. Aqua era a encrenqueira alegre e travessa. Agni, sempre impetuosa e orgulhosa, gostava de terminar suas declarações com um dramático humor. Glória era uma tsundere de cabo a rabo, um espírito altivo, não muito diferente de uma versão feminina de Gilgamesh, com Subaru interpretando seu Enkidu. Silpi era quieta e inabalável, nunca questionando suas ordens. Gaia era a mais normal de todas, uma garota gentil e responsável. E então havia Beatrice, que era simplesmente Beatrice. Não se preocupe, pai. Eu a protegerei com Silpin, disse Gaia, tentando tranquilizá-lo. Subaru olhou para suas filhas confiáveis e para as mais problemáticas, e não pode deixar de suspirar e balançar a cabeça. Nota da autora. Droga, ele realmente se tornou aquele pai asiático que compara os filhos. Isso deixa Aqua e Agni. Então, qual de vocês quer ficar? Perguntou ele, virando-se para o último par.
Os dois opostos elementais se entreolharam por um instante. Não se preocupe, pai. Eu vou esperar aqui, disse Agni com um aceno de cabeça confiante. Aqua deu uma risadinha em resposta. Obrigada, maninha. Que irônico, o fogo e a água estavam em perfeita harmonia, enquanto Subaru lançou um olhar para Beatrice, que encarava com raiva a esfera brilhante de mana dourada que flutuava por perto. Yin e Yang, por outro lado, estavam à beira do caos. Glória, Aqua e Betty, sejam minhas âncoras, ordenou Subaru, em tom firme. A seu comando, os três espíritos entraram em seu corpo num clarão de luz. Momentos depois, ele desapareceu, teleportando-se para longe do santuário. Antes de partir definitivamente, ele parou brevemente para informar Geuse sobre o sucesso de Emília, deixando um ar de esperança no santuário. Continua, nota da autora. Acho que não vou postar nenhum capítulo esta semana, meu estoque está quase vazio. Tenho uns 6 ou 7 capítulos restantes. Inkstone, vou ver se consigo tempo esta semana para escrever 1 ou 2 capítulos de 10.000 palavras, mesmo que eu não escreva nenhum, postarei o resto na semana que vem. Estamos oficialmente no 8º capítulo desta fanfic, sim, o 8º. São cerca de 80.000 palavras no texto original e mais 90.000 palavras na versão revisada e publicada. Após a revisão, os capítulos geralmente ficam mais longos, então é isso, e você acaba com cerca de 13.000 palavras por capítulo. Visite também o capítulo complementar que eu carreguei. Ele mostra as capacidades da Subaru. Atualizarei o texto após a revelação de sua autoridade da ganância e de qualquer outra habilidade que ele adquirir no próximo capítulo. Só para você saber, ele adquirirá uma habilidade no futuro que lhe conferirá o título de Iluminador ou Grande Sábio além dos seus. Algum palpite? O nome completo desta fanfic é Re:Zero, o Grande Sábio além dos céus. Próximo capítulo 56, Mamãe chegou. Re:Zero, o Grande Sábio. Ponto de vista em terceira pessoa. 2 dias se passaram desde que Subaru deixara a mansão. Nesse tempo, as mulheres que ele resgatara foram se adaptando gradualmente à vida temporária na propriedade de Rosval. A grandiosa mansão, embora desconhecida, oferecia-lhe segurança e um momento de paz que lhes fora negado por tanto tempo. Eles entendiam perfeitamente que morar na casa de outra pessoa nunca seria uma solução permanente, mas felizmente Subaru já havia dado sua palavra. Ele havia prometido a eles não apenas empregos, mas também um lugar que pudessem realmente chamar de lar, assim que ele retornasse e resolvesse tudo. Por ora, eles aguardaram pacientemente, permitindo-se tempo para se curarem, física e emocionalmente, dos horrores e traumas infligidos por Regulus. As feridas eram profundas, mas havia entre eles uma cautelosa esperança. Felizmente, nenhuma delas era Reina ou Satella. Se fossem, Subaru provavelmente estaria sobrecarregado com uma dúzia de anderes, disputando seu amor e atenção. Ainda assim, era inegável que as mulheres eram incrivelmente leais ao seu salvador, e a confiança que depositavam nele permanecia inabalável. Na ausência de Subaru, foi Sutin, também conhecida como número 184, quem assumiu a liderança na organização do grupo. Ela manteve tudo em ordem e garantiu que todos seguissem as instruções de Frederica, para não danificar acidentalmente nenhuma parte da elegante, porém frágil, propriedade. De repente, Subaru apareceu no jardim. Sem hesitar, liberou uma onda de sua aura, uma poderosa corrente que se propagou por toda a área. Sua aura era imensa, estendendo-se por centenas de metros, permitindo-lhe sentir todos os seres vivos dentro de seu alcance. Diferentemente da energia psíquica, que frequentemente o deixava exausto e enfraquecido, sua aura não apresentava tais efeitos colaterais. Era como se fosse parte integrante de seu ser. Ele rapidamente examinou a área com seus sentidos aguçados. Não detectando nenhuma presença de hostilidade, sede de sangue ou perigo, Subaru soltou um suspiro de alívio. Todos estavam a salvo. Oh! Aquilo que você acabou de fazer foi fascinante. Como se chama? Perguntou Equidna, sua voz ecoando em sua mente com aquela mistura sempre presente de curiosidade e charme travesso. Chama-se Aura.
Ao espalhá-la como uma onda, consigo sentir a presença e a natureza de outros seres vivos nas proximidades, respondeu Subaru calmamente. Echidna, prefiro que você permaneça em silêncio por enquanto. Ou, se não resistir, retorne ao castelo dos sonhos. Assim que tudo estiver resolvido, explicarei todas as minhas habilidades, o conhecimento que adquiri em outros mundos e a extensão total dos meus planos. Ela fez beicinho dramaticamente e estendeu a mão para tocar levemente o nariz dele com a ponta do dedo. Você está partindo meu pobre coração de virgem, Subaru. Mas, como uma virtuosa futura esposa, ficarei ao seu lado em silêncio e oferecerei ajuda sempre que necessário, respondeu ela com falsa ofensa. Os esforços dela para conquistar o coração dele, agindo de forma carinhosa e afetuosa, não passaram despercebidos por Subaru. Apesar de saber que ela estava manipulando sua imagem, ele não podia negar que, de certa forma, estava funcionando. Ela tinha seu charme, e suas constantes demonstrações de afeto iam minando suas defesas. Sem falar que o Natsuki Subaru original sempre foi meio bobo e sentimental para esse tipo de coisa. Até mesmo Ayan, a suposta parte estoica dele, ainda era um ser humano normal. Quando alguém te cobre de afeto dia após dia, mesmo que você suspeite que não seja totalmente genuíno, é difícil não se comover. Sabe, isso seria 1000 vezes mais eficaz se suas palavras fossem realmente sinceras, disse Subaru com um pequeno sorriso. Diante disso, Echidna ficou em silêncio, embora sua expressão fosse indecifrável. Logo depois, algumas mulheres avistaram Subaru no jardim e correram em sua direção com entusiasmo e reverência nos olhos. Mestre Zero. Bem-vindo de volta. Cumprimentou uma delas com uma reverência elegante, num tom respeitoso, mas ao mesmo tempo aliviado. Subaru acenou brevemente com a cabeça e respondeu: estou preocupado que alguém possa tentar atacar a mansão. Preciso que você reúna todos no salão principal, incluindo Frederica. Isso é importante. Sem demora, as mulheres se apressaram em obedecer à sua ordem. Em pouco tempo, todos estavam reunidos no espaçoso salão da mansão, ouvindo atentamente enquanto Subaru dava instruções claras. Todos vocês devem permanecer dentro da mansão o tempo todo. Não saiam sob nenhuma circunstância. Fiquem alertas e preparados para qualquer coisa, disse Subaru com firmeza. Após emitir suas ordens, ele estendeu sua aura mais uma vez, desta vez combinando-a com suas habilidades psíquicas. Juntos, eles formaram um campo de detecção sincronizado, vasculhando os arredores em busca de qualquer vestígio de hostilidade ou ameaças iminentes. Diga, Subaru, sempre tive curiosidade. O que exatamente é a sua autoridade da ganância? Perguntou Echidna, flutuando preguiçosamente atrás dele, com o mesmo tom inquisitivo de sempre. Para ser completamente honesto, não tenho certeza. É estranho. Sempre que observo alguém fazendo alguma coisa, seja limpando, cozinhando ou lutando, tenho a forte sensação de que poderia usar minha autoridade nessa pessoa, confessou Subaru. Ele ainda não havia usado sua autoridade, em parte por cautela. E se houvesse consequências imprevistas para a pessoa que ele tinha como alvo? Ele não tinha a intenção de prejudicar as mulheres que havia resgatado, nem nenhum de seus amigos, mesmo que alguns deles fossem problemáticos. Nota da autora. Sim, Emília, isso inclui você. Sua criança problemática. Acho que tenho uma boa ideia de quem vai aparecer em seguida, disse Echidna com um sorriso malicioso, enquanto flutuava na frente dele, claramente apreciando a tensão crescente. Se você me pedir com jeitinho, talvez eu te conte, ela provocou. Não precisa, disse Subaru secamente, com um tom cortante. Quem vier não sairá ileso. Echidna fez beicinho novamente, mas acabou cedendo. É o arcebispo do pecado da luxúria, e ela revelou, e pela primeira vez, Subaru reagiu visivelmente. Bem, então, murmurou ele com um sorriso irônico, acho que estou prestes a receber outro aumento de poder. Confiante, não é? Echidna riu, claramente divertida com a ousadia dele. Nesse instante, outra voz se fez ouvir, desta vez era Beatrice. Ei, Zero, a Betty está ficando entediada.
Será que ela deveria sair agora? Subaru assentiu com firmeza. Sim. Vocês três podem sair agora. Ao seu comando, Aqua, Glória e Beatrice emergiram das profundezas do espaço da alma de Subaru, materializando-se ao seu redor com energia radiante e propósito. De repente, Subaru sentiu uma perturbação, uma ondulação roçando a borda de seu vasto campo de aura. Ele endireitou-se imediatamente, com um tom urgente. Preparem-se. O inimigo está se aproximando rapidamente. Aqua e Glória, apoiem Beatrice. Beatrice, você será a atacante principal. O inimigo estava se aproximando. Sua velocidade aumentava rapidamente, muito rápido para qualquer pessoa comum. Então veio a voz. Mamãe chegou! Gritou a arcebispa do pecado da luxúria enquanto rasgava o céu, rompendo a barreira do som e avançando em direção a Subaru como um meteoro da loucura. Continua, nota da autora. O arco do santuário terminará no 8º capítulo. Estamos no início deste capítulo, felizmente consegui escrever o 9º. Então, temos mais uns 6 capítulos agora, se eu fizer com que cada um tenha mais de 500 palavras. Eu também publiquei o 7º capítulo em outros sites. A versão revisada do 7º capítulo chegou a impressionantes 12.500 palavras, e mesmo assim tinha cerca de 3.000 palavras a menos em comparação com o capítulo original. Enfim, me dê pedras de poder. O mesmo esquema da semana passada. Próximo capítulo 57, o arcebispo do pecado da luxúria. 0, o grande sábio, terceira pessoa. Mamãe chegou! Gritou a arcebispa do pecado da luxúria enquanto rasgava o céu, rompendo a barreira do som com um estrondo ensurdecedor. Suas asas grotescas se abriam atrás dela, criando uma silhueta monstruosa enquanto voava como um míssil direto em sua direção. Mas a Subaru nem sequer pestanejou. Ele manteve-se firme, completamente calmo, e no exato momento em que seus punhos monstruosos o alcançaram, suas mãos se ergueram como uma precisão impecável. Ele interceptou ambos os golpes sem esforço, a força reverberando pelo ar, mas sem conseguir movê-lo sequer 1 centímetro. Ah! Verdadeiramente delicioso! Capela gargalhou, sua voz carregada de loucura. Mas antes que pudesse terminar a frase, o punho de Subaru atingiu seu abdômen com força devastadora. Ela prendeu a respiração, os olhos arregalados, enquanto era arremessada para trás como uma boneca quebrada, atravessando as árvores, enquanto seu corpo se contorcia no ar. Saiam de perto de nós! Subaru rosnou, olhando para a segunda pessoa que acabara de ser interceptada pelo trio de seus espíritos, outra figura correndo em direção ao campo de batalha. Givald! Gritou Glória, liberando um raio de magia Yang brilhante. Uma lança de luz pura rasgou o ar, mirando diretamente na nova oponente, uma mulher amaldiçoada vestida de preto. TSC. Que falta de educação receber uma convidada assim, disse Elsa Graert com uma risada sombria, desviando-se agilmente do raio que passou zunindo por ela. Ela é rápida e ágil como sempre, observou Subaru, estreitando os olhos. Mas antes que pudesse agir, uma voz familiar sussurrou em sua mente. Subaru, por que você não testa sua autoridade da ganância neles? A voz de Echidna era sensual, com um toque travesso que insinuava algo mais sombrio. Um sorriso frio e cruel começou a se formar nos lábios de Subaru. Com prazer, sem demora, ele ativou sua autoridade da ganância, canalizando seu poder para Elsa. Num instante, seus sentidos foram inundados por uma avalanche de informações desconhecidas. Uma onda eufórica de compreensão atingiu em cheio técnicas, movimentos, instintos. A sensação do cabo de uma adaga. O ritmo de passos silenciosos. A arte de matar, refinada ao longo de anos de derramamento de sangue. As lembranças de empunhar adagas, os reflexos, a experiência, tudo isso agora percebeu Subaru. Em instantes, ele absorveu completamente a maestria com adagas de Elsa. Seus dedos se contraíram, sua postura mudou ligeiramente. Naquele momento, ele soube. Ele podia lutar como ela. Consegui o domínio da adaga para ela. Essa autoridade não rouba, ela me permite absorver a experiência, as habilidades, a essência deles. Pensou ele com crescente fascínio.
Entretanto, o ar tremeu novamente quando Capela gritou, sua carne borbulhando e se contorcendo grotescamente. No piscar de olhos, seu corpo se expandiu e se transformou na forma aterradora de um dragão gigantesco. Os olhos de Subaru brilharam de curiosidade. Uma ideia perigosa surgiu em sua mente. Ei, Equidna, e se eu copiasse a autoridade da luxúria dela? Perguntou ele, mal conseguindo conter a perversa expectativa. A voz de Equidna respondeu como uma risada encantada. Ah! Nós realmente fomos feitos um para o outro, não é? Subaru fez exatamente isso e logo sentiu algo despertando dentro de si. Ao contrário da sensação habitual que experimentava ao adquirir um fator bruxo, onde parecia que algo estranho se ligava a ele e agitava algo profundo em seu interior, desta vez, era diferente. Parecia mais que um novo poder estava se desdobrando naturalmente de dentro dele. Uma onda de calor estranha percorreu seu corpo e, de repente, seus braços começaram a se transformar. Seus dedos se alongaram, transformando-se em garras, uma pelagem áspera se formou sobre sua pele e seu próprio sangue vibrou com poder. Observei duas coisas importantes, disse Echidna analiticamente. Primeiro, sua velocidade de transformação é metade da dela. Segundo, tanto Capela quanto Elsa mantiveram suas habilidades. Isso confirma. Sua autoridade copia, mas não rouba. A bruxa da ganância era uma mulher excepcionalmente inteligente, renomada como a antiga maga mais poderosa do mundo por um bom motivo. Bastaram alguns segundos para ela deduzir e explicar a nova habilidade de Subaru. É exatamente como o rei do orgulho, Lúcifer. Minha autoridade da ganância imita outros poderes e me concede suas experiências ou transformações. Essa coisa é praticamente invencível. Enquanto isso, Capela não esperou enquanto ele se maravilhava com sua nova habilidade. Ela abriu suas enormes mandíbulas de dragão, lançando um sopro de fogo com malícia e alegria. Subaru, recuperando rapidamente o foco, invocou a espada em uma longa lâmina negra que emergiu de sua própria sombra. Sem dizer uma palavra, avançou e brandiu a lâmina em um arco preciso. Um clarão de luz escura cortou o ar. Então, silêncio. A forma de dragão de Capela estremeceu e, um segundo depois, seu corpo imponente se partiu ao meio, da cabeça à cauda, desabando em duas grotescas placas de carne. O quê? Mamãe foi cortada ao meio. Elsa gritou incrédula, testemunhando aquela demonstração aterradora de poder. Não nos ignore, sua vadia. Gritou Aqua, suas mãos brilhando enquanto ela ativava um poderoso feitiço de água. Uma barreira de água giratória aprisionou Elsa, trancando-a lá dentro. Elgivald. Glória gritou novamente, lançando outra saraivada de raios laser concentrados em direção a Elsa. Os ataques foram diretos, mas se dissiparam ao impacto. Seu manto anti-magia cintilou levemente, completamente intacto. Elsa deu um sorriso irônico. TCH, ela sibilou, atravessando a prisão aquática com força bruta e avançando em direção a Beatrice. Mas Aqua estava preparada. Ela ergueu a mão e atingiu Elsa em cheio no ar, fazendo-a cair no chão. Enquanto isso, Subaru estava de pé sobre o corpo decepado de Capela. Seu corpo já havia começado a se dissolver em uma gosma negra, reconstruindo-se lentamente. Ela pode se regenerar infinitamente. Mesmo que seu cérebro seja destruído, ela simplesmente criará outro, observou Equidna, com voz pensativa. Então, seu tom mudou, e um sorriso travesso surgiu em seus lábios. Experimente absorver o sangue de dragão restante. Você pode ter uma surpresa. Os olhos de Subaru se estreitaram. Ele estendeu sua garra transformada e ativou a autoridade de Capela que havia copiado. O sangue de dragão restante começou a fluir em sua direção, fundindo-se com seu corpo. Então, algo extraordinário aconteceu. Sua mana aumentou. Não, explodiu. Um grito primal rasgou sua garganta, não de dor, mas de puro êxtase. Seu corpo irradiava poder enquanto suas reservas de mana se multiplicavam 10 vezes. 10 vezes, porra! Agora entendi, é isso que significa ser um dragão de verdade.
Subaru sussurrou, com um sorriso de orelha a orelha enquanto a energia dançava sobre sua pele. Capela, totalmente regenerada, olhou para ele com ódio ardente. Quem você pensa que é, seu saco de carne insignificante? Ela rugiu, seu corpo começando a se contorcer e inchar novamente, retornando à sua forma de dragão. Mas Subaru apenas deu uma risadinha sombria. Que idiota! Mas, por outro lado, isso me dá a oportunidade perfeita para testar minhas novas habilidades, pensou Subaru com uma risadinha, divertido com a decisão dela de tentar matá-lo se transformando em dragão pela segunda vez. Hora da segunda rodada, e desta vez, sou eu quem tem sangue de dragão nas veias, Subaru pensou com um sorriso. Subaru forçou seu corpo a se transformar e, em resposta, uma cascata de mudanças o atingiu como uma tempestade violenta. Sua pele engrossou e escureceu, enquanto escamas negras como obsidiana irrompiam por seus membros e torso, brilhando com um fulgor quase divino. Um som grave e estalante ecoou pelo ar quando grandes asas irromperam de suas costas, poderosas, escamosas e imponentes. Seus olhos se estreitaram, as pupilas se transformando em linhas finas e fendidas enquanto um tom dourado os envolvia, ardendo como uma intensidade primordial. Seus antebraços se expandiram com músculos densos, agora largos e cobertos de escamas, terminando em mãos com garras que pareciam capazes de rasgar aço como se fosse papel. Uma cauda irrompeu de suas costas, chicoteando o ar como se testasse sua força recém-adquirida. Seus ossos se moveram, sua coluna se estendeu e, com uma série de grunhidos guturais e desumanos, Subaru começou a crescer, ficando maior, mais largo, mais monstruoso. Capela, paralisada, nada podia fazer além de olhar, horrorizada. Ela havia se transformado em sua forma de dragão inúmeras vezes. Seu tamanho imponente e aparência aterradora haviam subjugado inúmeros inimigos. Mas agora, diante dela, estava algo muito mais forte e ameaçador do que qualquer coisa que ela já havia enfrentado, uma força da natureza feita carne. Subaru não se contentou em igualá-la. Seu corpo continuou a se expandir, tornando-se ainda maior, mais largo e mais intimidador a cada segundo que passava. O ar vibrava ao seu redor devido à pressão de sua transformação. Quando o crescimento cessou, ele tinha quase 3 vezes o tamanho de Capela. Seus olhos draconianos se arregalaram em puro espanto. Onde ela havia se tornado um dragão enorme, de cor roxo escura, coroado com 2 chifres em forma de tridente, Subaru evoluiu para um colosso, um dragão negro corvo com escamas que brilhavam sob a luz do sol como ônix polido. Suas asas se estendiam como nuvens de tempestade, e sua cauda se enrolava em torno das patas traseiras como um chicote de destruição. Seus olhos dourados brilhavam com inteligência e confiança implacável. Sua mera presença parecia distorcer o mundo ao seu redor. O choque de Capela se transformou em raiva. Cerrando os olhos, ela urrou furiosamente e desencadeou seu ataque característico. Chamas de dragão negras como a Zeviche, o mesmo inferno amaldiçoado que podia reduzir cidades inteiras a cinzas e não podia ser extinto por nenhum meio convencional. O fogo infernal avançou em direção a Subaru como uma onda gigante de morte. Mas Subaru simplesmente baixou sua enorme cabeça e se envolveu em uma aura densa e ondulante, 10 vezes mais amplificada do que era antes. O próprio ar ao seu redor cintilou e se distorceu quando as chamas colidiram com seu corpo protegido pela aura e se extinguiram. Nenhuma escama ficou chamuscada. Nem mesmo o vento mudou de direção atrás dele. Capela rosnou de frustração e rugiu mais uma vez, desta vez dobrando a intensidade de suas chamas negras, canalizando cada vez mais mana para seu ataque. Mesmo assim, o Subaru permaneceu ileso, imóvel, como uma montanha inabalável diante de uma brisa. Impossível, Capela gaguejou, a voz trêmula, o orgulho se desfazendo em pó. Suas asas tremiam. Suas garras arranhavam o chão. As chamas malditas nas quais sempre confiara, não tinham feito absolutamente nada. Aquelas chamas, tão malignas que podiam incinerar até mesmo armaduras encantadas, não deixaram sequer um arranhão. Subaru deu uma risadinha, sua voz profunda e draconiana ecoando pelo céu como um trovão.
Que coincidência, disse ele, erguendo a cabeça. Você é o quarto arcebispo do pecado a olhar nos meus olhos e gritar impossível. Então, com um tom orgulhoso, ele continuou. Mas lembre-se destas palavras antes de morrer. Para mim, impossível é apenas outra maneira de dizer eu sou possível. Sem mais hesitar, Subaru abriu as mandíbulas e liberou seu próprio hálito de dragão, um inferno de poder inimaginável. Mas suas chamas eram diferentes. Uma chama púrpura brilhante e escaldante rompeu de sua garganta, o raio radiante de destruição que distorceu a paisagem com seu calor intenso. O próprio ar gritou enquanto o calor o atravessava, despedaçando a realidade em seu rastro. Capela nem teve tempo de gritar. Seu corpo foi instantaneamente engolfado, reduzido a cinzas puras. As chamas cor de corvo obliteraram tudo em seu caminho, nada resistiu à sua fúria. Subaru ergueu a cabeça ao expirar, e o raio cortou os céus, fendendo o próprio firmamento. Onde antes havia céu azul e nuvens, agora havia uma linha negra e aberta, como se a própria atmosfera tivesse sido rasgada. Estrelas, distantes, frias e eternas, brilhavam fracamente dentro dessa linha, como se o vazio do espaço tivesse sido exposto. Mas mesmo enquanto admirava o poder catastrófico de sua nova forma, uma voz familiar ecoou em sua mente com um tom de divertimento irônico. Ah, um método de aniquilação bem dramático, disse Echidna, com um tom meio impressionado, meio divertido. No entanto, você deve se lembrar. Capela pode regenerar todo o seu corpo, até mesmo sua alma. Queimar sua carne é impressionante, sim, mas não o suficiente para acabar com ela para sempre. Subaru ficou estupefato ao ouvir as palavras dela. E então, diante dele, em meio às cinzas e à fumaça, o impossível aconteceu. Pequenos remanescentes intocados, células, fragmentos de carne amaldiçoada, começaram a se unir com uma velocidade sobrenatural. Em instantes, Capela se reformou completamente, como se nunca tivesse morrido. Mas algo havia mudado. O sorriso desafiador e distorcido havia desaparecido. Desapareceu a arrogância que antes emanava de cada palavra que ela proferia. Agora, em seus olhos draconianos, havia algo muito mais primitivo, o medo. Terror puro e sem filtros. Sem perder mais um segundo, Capela criou não 2, mas 4 asas em suas costas, no esforço desesperado para ganhar velocidade. Com um estrondo sônico ensurdecedor, ela disparou para o céu, voando a uma velocidade vertiginosa. Mas Subaru não estava disposto a deixá-la ir tão facilmente. Não tão depressa, rosnou ele. Ele permitiu que seu corpo se transformasse mais uma vez, assumindo uma forma híbrida mais elegante, seu estado de homem-pássaro, mais aerodinâmica e ágil para a perseguição aérea. Suas asas bateram uma vez e, com uma rajada de vento e luz, ele decolou como um míssil. Utilizando uma combinação de chi e magia para amplificar suas capacidades físicas e envolvendo-se em uma aura refinada para cortar o vento, Subaru rapidamente reduziu a distância entre eles. Me deixe em paz! Gritou Capela, o pânico transparecendo em cada palavra. Numa tentativa desesperada de detê-lo, ela liberou uma saraivada de tentáculos grotescos de suas costas, dezenas deles, contorcendo-se e se debatendo no ar. Mas a aura de Subaru irrompeu como uma onda de poder bruto, vaporizando cada tentáculo antes mesmo que pudessem tocá-lo. O ar vibrava com energia pura enquanto ele avançava, alcançando-a num instante. Sua mão com garras se estendeu e a agarrou pela garganta, apertando com tanta força que lhe tirou o ar dos pulmões. Ela se contorceu, tentando se transformar novamente, mas Subaru envolveu todo o seu corpo com sua aura, selando completamente suas transformações. Algumas últimas palavras? Perguntou ele friamente, com os olhos brilhando como estrelas douradas. Capela arquejou, o desespero transbordando de cada suspiro. Eu serei seu brinquedo sexual. Gritou ela descontroladamente. Você não me quer. Eu sou a mais linda de todas. Você deve me amar. Sua voz embargou-se de histeria, implorando por uma salvação distorcida que ela acreditava merecer. Subaru olhou para ela com desgosto, impassível e indiferente. Ele invocou a espada da vida, uma lâmina capaz de destruir a própria alma.
Não estou interessado, disse ele secamente. Então, sem piedade, ele cravou a lâmina diretamente em seu peito. Os olhos de Capela se arregalaram. Seu corpo se contraiu por um instante. Então sua expressão congelou em choque, puro, definitivo, eterno. Sem segundas chances. Sem monólogos. Sem escapatória. Capela Emerada Lugumika, arcebispa do pecado da luxúria, morreu naquele instante, sua alma obliterada, seu corpo desabando como uma marionete com os fios cortados. Subaru a deixou cair. A guerra contra a luxúria havia terminado. E ele foi o último a ficar de pé. Continua, nota da autora. Estou com saudades do revisor Kun. Agora tenho que revisar tudo sozinha e isso leva tempo. Enfim, espero que gostem do personagem. Para os personagens bônus, doem suas pedras de poder. Eu não publiquei isso por uma semana e a maioria dos leitores abandonou a história. Sem nenhuma paciência e sem nenhuma elegância. Próximo capítulo.